que esse é o nosso sexto colóquio, Base das Letras. O tema foi escolhido democraticamente em sala, pelo oitavo período do curso, para atender a uma disciplina de bases pedagógicas. E esse tema de mitologia, nós temos como a primeira grande palestra, né, palestra live, do nosso querido Anderson, o Anderson Nunes Ferreira. O Anderson, ele é psicólogo nas abordagens junguianas, psicanalíticas e oriental, psicologia budista, psicanalista e construtor terapeuta holístico nas artes da astrologia, do tarô, numerologia e eneagrama. O currículo é grande, hein, meu amigo? Verdade. São muitos anos de estudo, né, gente? Que eu estudo com o Anderson foi em 2008, se não me engano, né? Que a gente começou os nossos estudos aí. Dentro da psicologia junguiana, adentramos na mitologia muito, né? E então, gente, eu vou passar a palavra para o Anderson. Ele vai ter uma média de 40 minutos para falar para nós sobre as mitologias, a ascensão das origens. Depois a gente abre para perguntas, para um bate-papo, ali cerca de uma hora, um pouquinho. Ok? Então, Anderson, agora a palavra é sua. Gratidão, Alessandra, e ao Gratidão. pessoal, a turma de letras, ao Weng. Você me ouve bem também, né? Eu acredito que tá tudo bem com a minha voz. E é um grande prazer poder trazer esse tema, abrindo aí, né, esse colóquio nas bases das letras. E também, assim, é muito interessante porque a gente fica nervoso, né? A gente está acostumado muito a ensinar e discursar, mas, assim, sempre quando o tema é um tema muito vasto, né, muito grande, a gente fica, assim, um pouco tenso. Mas eu vou tentar trazer sinteticamente o que me ocorre por esse convite, de falar de mitologia e de forma que agrade, de forma que faça que essa live ou esse colóquio seja assim algo para entusiasmar as pessoas a buscarem a mitologia, entender a mitologia de uma forma muito mais profunda, enriquecedora e que traga benefício, né? Primeiramente que traga muito benefício para quem puder assistir, para quem puder depois também repassar esse conhecimento muito grande. Eu dividi essa live, então, de forma bem sintética, né? Eu vou tentar colocar 4 temas sobre as figurações das origens da mitologia, ou das mitologias, nós vamos entender isso. Então, nesse campo de introdução a esse tema, vamos falar da definição etimológica do objeto de estudo, o diferencial que existe, né, para a gente entender que o objeto mitológico ele é diferente do objeto religioso, o objetivo da narrativa mitológica, né, que é ou o objetivo do mito na mitologia, e as diversas mitologias, como que elas ocorrem. Então, a gente sabe que a palavra mitologia ela vem de um radical grego, mas eu acho bem importante já a gente começar a conversar sobre mitologia, pensando que a palavra mitos, ela na língua portuguesa, ela representa ou ela significa, ela pode significar o discurso, o relato, a narrativa. E, embora exista uma palavra chamada mitomania, né, que o psicólogo às vezes classifica uma pessoa como mitomaníaco, que tem a mania de mentir, né? No caso da mitologia, o mitos ele não tem um significado correspondente à mentira, à falsidade ou algo que é falso, né? Um discurso que é falso. Então, propriamente a mitologia ela trata de uma narrativa, de uma verdade dentro de um contexto, uma verdade subjetiva, uma verdade que extrapola, né, a realidade objetiva, mas concorda com a realidade objetiva.
Nesse sentido, a mitologia ela vem, né, mais tradicionalmente estudar essas narrativas. Então, quando a gente fala de narrativa, a gente está falando de mito. São palavras correspondentes, são sinônimos. Ou seja, se eu falo de mito, eu falo de uma narrativa, eu falo de uma forma de contar a nossa realidade objetiva através dos recursos internos que cada ser compõe. A mitologia, então, ela se tornou um termo muito mais moderno e mais crítico, né? Um termo acadêmico. Então, assim, a gente pode falar mitologia e as pessoas pensar que é algo que se refere a um período da história, uma forma que os gregos pensavam o mundo, mas a gente está trazendo esse termo de uma forma muito mais crítica e moderna. E quando a gente fala de uma criticidade, de um modernismo da mitologia, né, trazendo para o contexto acadêmico, a gente está falando desse mitos que, primeiramente, vai significar ou vai dar voz, né, a uma narrativa sagrada, uma narrativa sagrada porque vai contar sobre o mundo que vivemos, o mundo real, através de um toque muito pessoal, muito interno, muito íntimo. Então, tudo que nos faz remeter ao nosso próprio olhar do mundo, a gente chama esse olhar de sagrado. E tradicional, porque vai também colocar para nós uma terminologia ou uma narrativa de contar as coisas, de forma que a gente consiga herdar, né, essa história de nossos ancestrais e passar essa história adiante para os nossos descendentes ou para a geração futura. Então, a mitologia, didaticamente, ela seria, então, esse estudo de narrativas, essa percepção, né, essa vontade de contar a história, uma narrativa mítica, porque é uma narrativa que vai falar do mito, né, ou seja, vai falar do arquétipo, vai falar das origens, vai falar das funções do ser humano, né, do vir a ser humano, e elas são relativas, né, a seres geralmente sobrenaturais, seres super-humanos, dotados de poderes fantásticos, pessoas que são, por um lado, dotadas desses poderes mágicos, e também vamos falar de deuses, né? Vamos falar de seres extraordinários, mas a gente vai chegar lá no finalzinho para falar também que essa narrativa, ela fala de um sujeito que é o herói de sua própria jornada, né? Então, nós vamos falar de uma jornada do herói, e um herói que, a princípio, possa ter todos esses poderes sobrenaturais, mas trazendo para a humanidade nossa, nós vamos falar desse herói, um herói humano, um herói capaz de dar suporte na sua vida, capaz de gerar motivação na sua vida e alcançar seus objetivos. A mitologia, então, ela foi assim criada nesse contexto, né, num berço muito fecundo, que foi a Grécia Antiga. Dentro do que a gente sabe, né, da narrativa da mitologia, ela iniciou com os poetas. Então, ela começa a sua origem com os poetas, né, exclamando as suas poesias, cantando nas praças e nas ruas. Por exemplo, dentre eles, o mais famoso, a gente pode falar de Homero. Então, assim, a mitologia, ela era passada de geração em geração por esses poetas, em forma de poesia, em forma de canto, em forma de todas as alegorias que a gente vai poder perceber. E aí, a partir dessa história, dessa criação, né, dessa geração da mitologia, nós vamos pensar um pouco a mitologia nascendo lá atrás com os gregos. Mas aí eu quero chamar chamar a atenção para uma breve distinção que a gente precisa recuperar para entender a mitologia. Por quê? Porque, assim, tudo que se refere aos gregos e à mitologia grega, ela vem depois
de uma forma de uma análise crítica da academia, né? Ou seja, da ciência. Então, lá atrás, os próprios gregos, eles não se consideravam, eles não se denominavam gregos, eles se denominavam povos helênicos. Então, esses povos helênicos, eles tinham suas origens culturais, seus valores, suas crenças, baseada num politeísmo, né? Então, esse politeísmo, eles acreditavam em vários deuses, mas a gente também tem que dar uma atenção especial, porque até então não existia o cristianismo. Então, a gente tem que contextualizar os povos helênicos, pensando em dar uma verdade, um significado, uma narrativa aos acontecimentos da natureza e do ser humano, a partir de poderes, né, de deuses. Então, não tem nada a ver com o cristianismo. A gente pensar hoje como um pensamento cristão e pensar os povos helênicos, a gente faz um grave erro de julgamento. Então, esses povos helênicos, eles tinham vários deuses para explicar os fenômenos do qual eles não continham uma certa verdade objetivamente baseada. Então, eles precisavam dessas referências. Essas referências foram, então, dando condições desses povos de ampliar a sua consciência, né, de elaborar o seu entendimento subjetivo da natureza, foram dando respostas a essas naturezas, tanto do céu, como a chuva, como da terra, como da criação, das origens, como do pós-morte, como do ser humano em si, e das suas relações com o comércio, com a riqueza, enfim, tem muita coisa aí dentro da cultura, né, helênica, que aí se tornou a cultura grega, que vai dando explicação a esse fenômeno e a essa natureza. A gente também tem que pensar que lá atrás os povos gregos passavam essas histórias pela fala, né, pela oralidade, não tinha ainda a escrita. Logo mais tarde teve o surgimento da moeda, a formulação da lei escrita, a consolidação da democracia, então, em tantas outras coisas que foi remodelando a paisagem grega ou a paisagem helênica. Foi dando um sentido, né, de uma cultura helênica muito mais parecida com o que a gente conhece hoje. A partir disso, eles começam também a ter grandes referenciais, que são os filósofos, né, a origem dos filósofos pré-socráticos, que foram abandonando gradativamente esse repertório politeísta de deuses gregos, e buscando explicações com muito mais evidência científica. E esse processo, né, que a gente chama de milagre grego, ele vai, então, trazer as explicações com uma metodologia que hoje nós podemos dizer muito mais científica, e gradualmente vai fazendo que esses povos eles vão abandonando os seus deuses gregos. E aí sim, aí outra história que é bastante importante de dizer, e que aí também o abandono ao politeísmo grego se dá também com o advento do nascimento do cristianismo em Roma. Então, até aí, a gente dá uma introdução, né? Como eu falei, assim, estudar a mitologia ela demanda muita profundidade, muito tempo, né? A gente não pode pensar que hoje a gente vai conseguir abarcar todo esse conhecimento, toda essa história, essa introdução. Estou tentando ser o mais sintético possível e trazer o que eu acredito que seja a clareza necessária para a gente pensar nesses termos de mitologia. Então, é uma introdução bem básica e a gente pode aprofundar ela com o material, as referências que eu deixei. Então, outra coisa que a gente acha importante aqui, eu penso que é muito importante a gente diferenciar qual objeto
de estudo mesmo, né? O diferencial do objeto mítico, ou seja, de olhar para o mito, como que eu devo me posicionar olhando para o mito, e diferente do olhar para um objeto religioso. Então, isso eu acho assim também de extrema importância a gente entender. A partir do momento que eu olho para o objeto mítico, ou seja, que eu olho para o mito, ou eu olho para uma narrativa, que é esse estudo científico, acadêmico, de entender essa narrativa, eu estou validando essa narrativa dentro de um contexto, de uma construção de conhecimento humano. Eu não estou tentando validar ou desvalidar, né, ou não validar o objeto religioso. Então, quando eu falo de um deus grego, eu não estou referindo a uma entidade religiosa, mas eu estou me referindo a uma condição, a uma narrativa de povos que tentavam explicar os fenômenos através de sua subjetividade, através do conhecimento em si que eles conseguiam ali, através dessa riqueza de criatividade, através dessa poesia. Então, a gente vai entender que quando nós formos falar de mitologia cristã, por exemplo, eu não estou aqui tentando validar se o cristianismo, de fato, ele se consolidou com o Cristo que realmente existiu, se não existiu. Eu não estou aqui tentando validar se Deus, o Deus cristão, ele existe ou se não existe, né, conforme pensam os ateus. Eu não vou entrar nesse mérito da questão, porque a mitologia ela tem um outro objeto de estudo. Então, o objeto de estudo da mitologia é entender a narrativa, é tirar proveito das características e qualidades dessa narrativa. Então, assim, ela vai apreender o conhecimento através dessas narrativas. Porque a religião helênica, que hoje a gente pensa como mitologia grega, ela compreendia esses fenômenos lá atrás. Então, esses povos deixaram de ser politeístas também. E hoje, o que a gente percebe é que o que nós denominamos hoje como objeto da mitologia, que é o objeto mítico, eles nos trazem informações de nossa própria origem, quanto vida psíquica, de nossa própria civilização enquanto organização, né, de civilidade, de nossas fraquezas, de nossas atitudes, de nossas potencialidades e de tudo aquilo que for condizente à vida humana. Então, quando a gente fala de fé, a gente pode pensar no objeto religioso. Quando a gente fala de mito, ou de uma narrativa mitológica, ou do objeto mítico, a gente está falando de mitologia. Passando, então, a ter clareza de como se originou a mitologia, através de um estudo acadêmico, arcabouço científico, e qual o diferencial desse objeto mítico do objeto religioso, nós temos condições de perceber a narrativa como algo que pode nos impulsionar para um autoconhecimento, para entender as outras pessoas, para melhorar os nossos relacionamentos e para nomear, né, ou elaborar as nossas potencialidades. Então, aí existe uma forma também de olhar a mitologia, através de um olhar materialista, vamos assim dizer. Então, quando a gente tem um olhar mitológico da mitologia, né, do estudo dos mitos, com um olhar materialista, a gente não quer outra coisa a não ser explorar a narrativa em si, né, de forma bem neutra.
E quando a gente fala de um olhar um pouco mais espiritual do ser humano, aí a gente olha essa mitologia como uma construção de verdade que extrapola o conhecimento materialista, embora não invalide-o. Não podemos sair também criando qualquer subjetividade e dar o nome de verdade, como também não podemos achar que a verdade por si só ela se explica no mundo do fenômeno, o mundo material. Enquanto a gente pensa, então, nessas narrativas, então eu percebo que narrativa é a mesma coisa que mito, e mito é a mesma coisa que arquétipo. E arquétipo é a mesma coisa que função. Qual a função do ser? Qual a função do mito? Né? Qual a função da narrativa? Narrativa, ela se organiza a partir do momento que nós tomamos consciência. Então, agora eu vou falar do objeto, né, do objetivo, aliás, da narrativa mitológica. Como que eu posso ter interesse de estudar a mitologia, né, se eu não entendo qual o objetivo desse estudo, qual o objetivo de entender a narrativa mitológica. E para entender o objetivo da narrativa mitológica, eu fiz 3 frases que eu acredito que aborde um pouco esse campo. A primeira forma de pensar nesse objetivo da narrativa mitológica é que nós tomamos consciência em algum momento da nossa história. Ao tomarmos consciência, né, nossa consciência, ela implica em organizar o mundo em verdades. Por que que chove? Por que que esquenta? Por que que esfria? Por que que uma pessoa morre? Por que que uma pessoa nasce? Por que que as pessoas adoecem? E assim por diante. E aí a gente vai organizando essas verdades, né, de forma que elas também nos dê uma certa estabilidade de mundo. Um mundo organizado ao invés de um mundo caótico. Eu preciso do mundo organizado porque eu necessito de uma segurança. A falsa segurança, né? Porque a segurança em si não existe. O mundo, ele não nos dá garantia de nada. Mas eu preciso de uma certa segurança, de uma certa estabilidade. E através da minha consciência eu vou organizar essa estabilidade. Essas verdades, então, elas passam a ter tamanho e profundidade, tanto quanto a nossa capacidade de ver. Então, assim, nós estamos falando de ciência, de conhecimento científico, de conhecimento popular, de conhecimento filosófico, de conhecimento espiritual, não importa. A gente está falando de um conhecimento que é capaz de dar tamanho e profundidade dentro da capacidade do qual conseguimos ver. Então, o cientista lá atrás, ele conseguia ver a Terra, por exemplo, como uma Terra que todo o Sol e todos os planetas giravam em torno dela. Depois, um cientista conseguiu revolucionar essa maneira de ver, essa capacidade de ver a verdade e colocar o Sol no centro do sistema solar. E a Terra girava, então, em torno do Sol. Hoje, depois, um pouco mais, foi descoberto que o Sol fazia parte de um outro sistema muito maior, que é a galáxia, e a galáxia hoje a gente sabe que ela é uma entre tantos bilhões de galáxias no nosso universo, e assim nós vamos ampliando a capacidade de ver a constituição do nosso próprio universo, né? E já tem até teorias que existam paralelamente 11 universos, além do nosso mais 10. Então, assim, nós vamos ampliando a capacidade de ver esse universo, por exemplo, nós vamos entendendo e temos verdades. Assim como também a gente vai olhando para dentro do nosso ser e a gente vai tendo capacidade cada vez maior de olhar as nossas facetas, de olhar as nossas características, de dar vida às nossas potencialidades. Então, também, o autoconhecimento e a autodescoberta, ela nos proporciona ver as nossas verdades pessoais e como espécie, em tamanho e profundidade daquilo que eu sou capaz de me permitir. Nós temos essa necessidade de perguntar. Então, quando nasce a consciência, nasce conosco uma inquietação. E essa inquietação,
nós chamamos da necessidade de perguntar. Se perguntamos, é porque temos a necessidade de respostas. Então, já tem uma frase assim que foi muito famosa dentro da mídia, né? Que fala assim, não são as respostas que movem o mundo, e sim as perguntas, né? Porque as respostas, elas correspondem a esse teor de organização do qual a gente estava falando na consciência. Então, assim, onde estão as minhas respostas? Onde estão as respostas da humanidade? E a criança, quando ela aprende a falar, logo já nas suas primeiras fases, depois de falar, ela vem com os seus porquês. Então, dizemos que a criança, o primeiro arquétipo que ela dá origem, a primeira narrativa, né, é a narrativa de Apolo, ou o mito de Apolo. É tomar consciência de ser em si. E aí, logo em seguida, ela ativa, né, o mito de Hermes. Então, ela passa a ter a narrativa de Hermes, que é a comunicação. Por exemplo, né? Estou dando assim um spoiler. E aí, a partir dessas fases da criança, também se dá um outro fenômeno consciente, subjetivo. Então, a criança, ela percebe que ela tem a capacidade de caminhar, ela dá o primeiro passo. A partir do momento que ela dá o primeiro passo, ela já elabora um caminho. E se caminhamos, né, percebemos que esse caminho se amplia cada vez mais. E o caminho, então, ele começa a ter uma conotação muito subjetiva, de uma figura de linguagem, e a gente percebe que o nosso caminho se transforma em uma jornada. Essa jornada, para o ser humano, ela não se acaba. Ela se amplia e, organicamente, ela está em constante expansão. A jornada é a jornada do herói. É a jornada da nossa narrativa como ser que está passando por aqui e que não admite, em momento algum, que ela vai ser finalizada. Por isso que a gente tem uma certa dificuldade de entender o fenômeno da morte. O fenômeno da morte não é um fenômeno psíquico por si só. Ele não é aceito psiquicamente. E para entender tudo isso, né, tem tantos autores, tem tanta coisa que eu podia estar contando aqui para vocês hoje. E eu tive que fazer uma seleção muito apurada para esse nosso colóquio. E aí eu pensei num grande estudioso, um grande mitólogo ou mitologista, que foi Thomas Buffant. Então, Thomas Buffant, ele foi um estudioso entre aproximadamente 1813, mais ou menos, lá nos Estados Unidos, e que ele se empenhou nessa literatura, ele se dedicou a estudar a mitologia, ele é um referencial nos estudos da mitologia até hoje. Então, ele deixou vários livros, mas tem... Desculpa, eu saí um pouquinho, mas só para pegar o livro dele, é um livro bastante, né, de peso, assim, é o livro da mitologia. E ele trouxe esse livro, ele deixou esse livro, e ele é ainda, até hoje, um grande referencial nos estudos da mitologia. Então, o que ele escreve sobre mitologia? Primeiro, ele diz assim, em seu livro: sem o conhecimento da mitologia, boa parte da nossa elegante literatura não pode ser compreendida e apreciada. Ele fala que, né, a literatura, quem estuda letras deve saber bem mais que eu, mas o que eu quero dizer assim, que a literatura, ela extrapola os limites da escrita, né? Ela é como a história é contada, como que eu conto a minha história, e como que eu conto a história do outro, e como que eu conto a história da nossa civilização, das coisas e dos acontecimentos. Então, quando eu penso em mitologia, eu penso pelo pensamento de Buffant, como que ela é essencial para ser compreendida.
a literatura ser compreendida. Então, tem uma apresentação do livro. Esse livro tem uma apresentação da doutora Elaine Cristina Prado dos Santos, e ela escreve na apresentação dele: como argumenta Buffett em seu prefácio, a mitologia é a camareira da literatura, e a literatura é uma das melhores aliadas da virtude e da promoção da felicidade. Veja que bonito isso, né? Ela trata, então, de podemos afirmar que a mitologia grego-romana é um acervo fascinante do universo mítico, né? De uma narrativa que representa o eterno modelo dos artistas e fonte perene do belo. E ela vai falando um pouco mais sobre isso, que o mito conta por ser uma narrativa. Ele explica, né? O mito, ele tenta tratar de um acontecimento ocorrido num tempo fabuloso dos começos, pressupondo que se torne, ao começo, em direção ao arquétipo, ou à função do ser. E, por fim, revela o ser como revela o Deus, apresentando-se como uma história sagrada. É extremamente importante para o imaginário nosso, imaginário coletivo, a existência dos mitos, porque eles fornecem para nós os modelos de conduta humana, conferindo significação e valor à nossa existência. Em suma, os mitos revelam que o mundo, o ser humano e a vida têm uma origem e uma história, e que essa história é significativa, preciosa e exemplar. E essa história, ela só pode ser contada através de uma narrativa. E essa narrativa é o objetivo específico do estudo da mitologia. Então, quando a gente pensa que eu quero contar a minha história, eu preciso de um modelo. O modelo, ele vai me conferir uma certa estabilidade, uma certa organização na minha consciência, que vai fazer com que essa história ela seja acrescentada de significado, né? Tenha significação e tenha valor, para que o outro possa me entender. A partir do momento que o outro me entende, o mito, ele é estabelecido, a narrativa, ela é estabelecida. Outro autor que eu acho de grande importância para entender a mitologia, um outro mitologista, também americano, dos Estados Unidos, foi Campbell, Joseph Campbell. Ele tem vários livros, dentre eles O Herói de Mil Faces. E no livro O Herói de Mil Faces, ele fala assim, que escutemos, quer que nós escutemos com desinteressado deleite ou leiamos com enlevo cultivado, sutis traduções dos sonetos do místico Lao Tse, quer decifremos o difícil sentido dos argumentos de Santo Tomás de Aquino, quer que percebamos no relance o brilhante sentido de um bizarro conto de fada esquimó, é sempre a mesma história. Por trás de tudo isso, então, o que muda são as formas. E não obstante, é prodigiosamente constante. Que nos deparamos, então, aliada a uma desafiadora e persistente sugestão de que resta muito mais por ser experimentado do que será possível saber ou contar. Veja que bonito. Então, nesse mundo, é um mundo habitado, em todo mundo habitado, em todas as épocas e sob todas as circunstâncias, uma narrativa humana tem florescido. Os mitos humanos têm florescido. Uma forma de dar verdade a uma experiência. Não seria demais considerar que o mito, a abertura secreta através da qual as inexauríveis energias dos cosmos penetram nas manifestações culturais humanas. As religiões, as filosofias, a arte, a literatura, a antropologia, a psicologia, enfim, todas as formas, né, de conhecimento humano, todas as formas sociais do homem primitivo e histórico, descobertas fundamentais da ciência, da tecnologia, os próprios sonhos, tudo que nos povoa no sono, surge do círculo básico do manifesto mágico do mito. E é mágico porque nós não temos como elaborar aparentemente uma organização estética
da nossa narrativa, da nossa experiência. Aí surge a narrativa. O prodígio, então, reside no fato da eficácia, a eficácia característica no sentido de tocar e inspirar profundos centros criativos, estar manifesta no mais despretensioso conto de fada narrado, que faz uma criança dormir, da mesma forma como o sabor do oceano se manifesta numa gota de todo do todo e o mistério da vida no ovo de pulga. Pois os símbolos da mitologia não são fabricados, mas eles não podem ser ordenados, inventados ou permanentemente suprimidos. Esses símbolos são produções espontâneas da psique e cada um deles traz em si intacto o poder criador de sua fonte. Então, a função primária da mitologia e dos ritos sempre foi a de fornecer os símbolos que levam o espírito humano, cada um de nós, a avançar, opondo-se àquela outra fantasia humana constantes que tende a levá-lo para trás. Campbell ele estrutura essa narrativa mítica, o mito, em um termo chamado monomito. E quando ele fala de monomito, ele vai trazer também um grande que influenciou bastante a obra dele, os estudos dele, que é Jung, influenciado pela psicologia analítica. Campbell ele vai falar então do mito do herói e ele vai falar desse monomito. O monomito, gente, é a base para que toda a narrativa surja. Então ele percebeu que para surgir essa narrativa existe elementos básicos que contém em todos os outros. Esses elementos básicos, que é o chamado do herói, né? a produção da crise, o enfrentamento da experiência e depois a decisiva derrota do inimigo e a volta para casa, isso tem em todas as narrativas, em todas as histórias, em todos os mitos. Quando a gente fala, então, de monomito, a gente está falando de está incorporando aqui uma capacidade de ver a mitologia como um instrumento de nosso autoconhecimento, de uma autodescoberta e de uma autotransformação. Porque a nossa consciência, que então era voltada para fora, ela tem a capacidade de olhar para dentro, de olhar para as nossas linguagens simbólicas. E quanto mais nós temos uma elaboração, uma consciência de nossa linguagem simbólica, e através da narrativa do mito, nós nos tornamos seres mais conscientes, nós tornamos seres mais humanos e nós temos, então, a definitiva capacidade de colaborar com um mundo mais pacífico, com um mundo mais próspero, com um mundo onde todas as pessoas possam ter as mesmas oportunidades. Então, esses diálogos mantidos com essas forças interiores, através das técnicas e estudos dos mitos, nós podemos aprender a conhecer e a chegar a um acordo com horizontes cada vez maior do nosso próprio eu interior, muito mais profundo e muito mais sábio. Nós atingimos a nossa sabedoria interna, que não está escrita em nenhum livro. Nós retiramos o véu da nossa ignorância e somos capazes de tornar grandes sábios ao compreender a nós mesmos, a compreender os outros e a compreender os mundos. Então, as diversas mitologias, ela tem, né, a sua origem na mitologia grega, levando-se em consideração que ela foi um berço fecundo desses mitos, dessas narrativas. E podemos dizer assim, já que a gente está falando de narrativa e de uma construção de uma narrativa, uma construção de um mito, a gente pode categorizar essas construções de mitologias através de muitas mitologias. Então, nós temos a mitologia grega, a mitologia romana, a mitologia nórdica, celta, mitologia egípcia, mitologia oriental, né, mitologia budista, mitologia americana, a mitologia cristã, a mitologia indígena brasileira e a nossa própria mitologia. Com relação à mitologia cristã, então, é tão representativa nos nossos dias quanto é a mitologia grego-romana.
E o único fato que temos de levar em consideração, com muita atenção, é que a mitologia ela estuda a narrativa e não a veracidade, como eu já disse anteriormente. Então, quando eu estudo a mitologia cristã, eu estudo a narrativa que dá uma verdade, de eu entender como foi feita a criação do universo, a criação da Terra, das estrelas, do ser humano, qual foi a jornada do Cristo, desde o seu nascimento, crucificação, ressurreição, a promessa do paraíso, o castigo ao inferno. Então, não é de alçada da mitologia validar ou desacreditar nessas verdades da história cristã, mas o teor dela, o que ela contribui para a minha autodescoberta, para a minha autotransformação. Então, no Oriente, na China, em Tibete, no Japão, na Índia, em todos os países há uma forte conexão, por exemplo, com as mitologias orientais, fortemente influenciada, então, pela literatura do Vedanta, da religião hindu e da religião budista. A mitologia e suas figurações das origens é um tema muito amplo, vasto, extremamente profundo, quase que inesgotável. Teríamos que ter muitas horas para falar de tudo. Como contar cada história de cada pessoa na Terra. Mas a minha tentativa foi, então, de apresentar um panorama discreto, histórico, deixar um convite, deixar muito mais perguntas, tentar colocar muito mais perguntas do que respostas a vocês participantes. Um convite de que aprofunde-se nesse tema, porque é um tema que tem a capacidade de ressignificar a sua vida e de elaborar, né? De fazer com que vocês tomem conhecimento da sua própria mitologia e que seja alcançado, então, um grau de sabedoria capaz de modificar, de transformar a sua ignorância e dos demais seres, trazendo benefício para com todos. Eu consegui aqui, né, espero ter deixado muito mais perguntas do que respostas, mas eu consegui aqui, pelo menos, trazer essa inquietação. Alessandra, me perdoe se faltou coisa aí para falar, mas é muito grande esse tema. Espero que tenha deixado só as pulguinhas atrás da orelha. Isso. Então, eu comentei com a turma, né, que o nosso trabalho, ele é um trabalho de ponto de partida, não é ponto de chegada, né? Então, nós estamos aí com esse ponto de partida. E aí, as perguntas podem vir chegando, tá, gente? Mas aí eu quero começar, então, com uma pergunta, o Anderson. Você falou que a mitologia grega, ela é meio que uma base das outras mitologias? Como assim? Porque, por exemplo, eu fico pensando assim, não, a nossa mitologia indígena não teve contato. Então, como que eu posso pensar que é uma base? Me explica isso aí. Isso, vamos pensar na base da mitologia grega, porque foi através da mitologia grega que os filósofos começaram a estudar que essas narrativas ela tinha um contexto de explicar muito mais os fenômenos internos daqueles seres em questão, de dar muito mais respostas às suas indagações em si. Então, esses filósofos começaram a perceber que em toda a narrativa existia uma base, que é o monomito. Que, na verdade, os gregos, quando criaram os seus deuses, eles tentavam organizar esse mundo. Então, ele se torna uma referência. A mitologia grega, através dos filósofos, se torna uma referência para a gente entender as outras civilizações. O que Jung também vai chamar de inconsciente coletivo. Né? Esse padrão que se repete em civilizações totalmente distintas ao longo de qualquer tempo e de qualquer lugar. Mas a gente tem que entender que teve que ter um começo. Teve que ter alguém que falou, peraí, isso além de religião tem um contexto, isso tem uma narrativa, isso serve para uma explicação interna. O ser humano necessita de uma organização, de uma explicação interna. Então, nós temos os filósofos gregos, os grandes precursores desse estudo, que é
a mitologia grega. E agora se expande para todas as outras mitologias. Ah, tá. Fica Entendi. assim, deu uma claridade. Deu. É como se fosse uma abertura ao estudo, né? A partir dessa que a parte entendi. Enquanto não chegou outra pergunta, eu vou perguntando aqui, gente, que eu tenho que aproveitar esse o Anderson, sabe? O Anderson, pessoalmente, qual mito que te chama e por quê? Assim, se é da mitologia grega, assim, né? Eu sei que tem caminhada aí, né, um monte de, né, Índia, esses negócios. Qual que te chama e por quê? Uhum. Chama mais. Olha, desde quando comecei a estudar mitologia, através de Jung, né, me deu essa abertura, eu pensei muito no mito de Hermes, né? O mito de Hermes, ele nos dá essa possibilidade da profecia, da comunicação, né? Da forma da gente se comunicar com as pessoas, de levar uma mensagem positiva. E eu, como psicólogo, exerço muito essa narrativa de Hermes, esse mito de Hermes. Mas ampliando um pouco o leque, Alessandra, quando eu comecei a conhecer o budismo tibetano, uma mitologia que me chamou muita atenção e tem me marcado muito, me chamado muita atenção, é a mitologia de Avalokitesvara, que traduzindo em português seria o Senhor da Grande Compaixão. Eu acho que é uma expressão humana muito forte quando a gente fala de Avalokitesvara em nós, né, nossa narrativa como Avalokitesvara, que seria assim, amar os seres humanos de tal forma que passa por todo o nosso ego, todo o nosso orgulho, toda a nossa individualidade, busca uma integração com o todo, né? Então, essa compaixão de Avalokitesvara, no mito de Avalokitesvara, faz com que eu entenda assim, que a gente realmente é um grão de areia numa grande praia e que estamos todos conectados. E essa conexão, ela necessita de um respeito sagrado. Quando eu respeito a minha ancestralidade e respeito os seres que estão comigo neste momento de vida, eu consigo compreender a sabedoria de Avalokitesvara. Isso para mim foi assim de grande importância, entendeu? Eu acho que é o arquétipo que eu tenho tentado ativar mais na minha vida hoje, essa narrativa, esse livro. Então, vou te perguntar. Aí, então tá. Você me falou que é um arquétipo, né? Que todo mito é um arquétipo. Então, vamos supor, nós somos aqui da academia, a gente tem Atenas, né? Atena, como um mito de sabedoria. Como eu, Alessandra, da área de letras, professora, posso acessar esse arquétipo e trazer essa narrativa para minha vida? Certo. Existem meios e meios de ativar o arquétipo. Eu estava lendo ali que o meu áudio está duplicando. Eu também sou novo. Me perdoe essa... Não, eu acho que não tá mais, não. É porque eu tinha aberto outra. Ah, Eu acho que já parou de duplicar. A culpa então era vamos minha. lá. Existem muitas formas de ativar um arquétipo, né? Ou de ativar um mito, de ativar uma narrativa. A principal delas é o estudo do símbolo, né? Então, assim, o nosso mundo, ele se corresponde simbolicamente. Nós não conseguimos ver o mundo realmente como ele é, a realidade crua. A gente simboliza. E quanto mais nós trazemos esses símbolos para conosco, mais estamos ativando aquela experiência, ou aquela narrativa, ou aquele mito, ou aquele arquétipo. Estou falando só para dar vários sinônimos. Então, se eu quero ativar o arquétipo de Atenas, Atenas que se fala, né? Foi. Então, o que eu preciso? Eu preciso me compor de toda a simbologia que Atenas me remete, como ser pessoal, e com toda a simbologia, com todos os símbolos que Atena remete ao coletivo. Então, livros, biblioteca,
né? Eu construí uma biblioteca na minha casa, eu dar, eu dar significado, eu dar valor a uma biblioteca, aos livros, organizar os meus livros, escrever, compor poema, se utilizar de pensamentos, né? Então, assim, ter um caderno de pensamentos, de memórias, de sonhos e de reflexões, como diria Jung. Então, todo símbolo de Atena, ele é ativado a partir daí, né? Todos os símbolos ajudam a ativar a Atena a partir daí. Outra forma de a gente ativar um arquétipo ou um mito, né? Essa narrativa, é nós fazermos alguns estudos profundos. Então, nós mergulhamos no estudo do mito a ponto de que a gente se percebe imerso, né, numa experiência. Então, eu começo a buscar a história de Atena e aí eu vou fazendo um conjunto de histórias do meu estudo, né? Eu vou buscando um livro aqui, outro ali, eu vou escutando um conto. Então, quando eu vejo, eu estou numa experiência imersiva com esse arquétipo. E a partir daí eu vou também construindo, ou vou ativando essa experiência, essa narrativa na minha vida. Uma outra forma, né? Aí uma forma mais indireta, vamos assim dizer, né? De estudar os próprios sonhos, de registrar os sonhos, de fazer uma reflexão de imaginação ativa com esses sonhos. Muitas vezes, aí que eu falo, é indireto, porque muitas vezes a Atenas ela não vai se apropriar do sonho, né? Às vezes vem até um outro arquétipo. Mas, como você falou, se você tem esse afinco, né? Se você tem essa direção com Atenas, aí com certeza você tem esse propósito na experiência e com certeza essa narrativa ela vai permear essa sua experiência a ponto de levar símbolos para o sonho. Então, quando você menos se percebe, você é uma Atenas em si. Né? Agora eu que não estou te ouvindo. Ativa aí o som para mim. Obrigada. Estou na luta aí. Acessar Atena, Afrodite, nós vamos aí. Ok, ó, nós estamos caminhando para o final, tá, gente? Mas a Cris, nossa amiga querida, linda, perguntou o seguinte: como Jung trouxe a mitologia para sua prática analítica? Ótimo. Então, o convite, né, era até eu adentrar um pouco mais Jung, né, a mitologia arquetípica, o estudo do mito através dos arquétipos, mas é difícil, né, a gente por pouco tempo e também não é intenção a gente ter um mestrado de mitologia aqui, mas assim, quando Jung percebe que existia uma narrativa, uma experiência que se reproduzia espontaneamente em diversas pessoas desconectadas entre si, em diferentes momentos da história, estamos falando de tempo, em diferentes lugares, nós estamos falando de espaço, e que essas experiências tinham algo em comum, ele percebeu que existia algo para se aprender disso. Quando ele buscou aprender isso, ele precisou sistematizar didaticamente o que isso representava. Ele estava nomeando isso de inconsciente coletivo, mas ele precisava de um material didático para expressar isso. Quando ele tomou contato com a mitologia, e várias também mitologias, não só grega, né, mas todos o conhecimento dos índios, de outros povos que ele visitou, ele percebeu na narrativa da mitologia grego-romana um potencial de explicar o mais fiel possível uma experiência humana. Então ele achou na mitologia grego-romana um teor de capacidade de narrar uma verdade humana, tamanha qual que ele não tinha visto em nenhuma outra história contada. Então ele empresta a mitologia grego-romana como material referencial para dar explicação de sua psicologia, a psicologia analítica.
Então, no momento que ele incorpora esse material, esse referencial da mitologia grego-romana em sua psicologia, né, ele chama esse trabalho de mitologia arquetípica, o estudo dos mitos como arquétipos. Porque vem assim, foi um símbolo, né? Foi uma roupagem muito própria. Jung foi muito fantástico e muito sábio de perceber que os mitos da mitologia grego-romana tinha um material riquíssimo do que ele tinha acabado de descobrir que eram os arquétipos, que esses arquétipos faziam parte desse inconsciente coletivo. Não sei se eu consegui assim explicar para a Cristina esse caminho que Jung tomou para ir de encontro e somar com a psicologia dele, a mitologia grego-romana. Então, nós vamos estar. Eu achei que respondeu muito bem o Anderson. E eu tô olhando aqui, já tô vendo os livros que eu vou ler essa semana. Vou entrar na mitologia, tava com saudades, viu? Agora nós vamos para a última. Ah, pois é, o meu tá aqui em cima, ó. Inclusive aquele que uma vez nós lemos lá das deusas. Ah, é? Ai, que maravilha. Então, é um convite para todos perceberem a sua própria mitologia. Aham, é isso mesmo. Esse aqui, ó, que eu vou, né? As deusas, a mulher. Ai, meu Deus. Vai ser o meu livro. Deixa eu fazer a última pergunta, então. A última pergunta, gente, veio da Cori Mandala. Ó, o nome é sugestivo, hein? Ela pergunta assim: seria Apolo a divindade mais presente na academia através dos textos objetivos impessoais? E se sim, onde está Dionísio na produção científica? Bem próprio. Muito boa. Podemos, sim. Apolo tem uma grande contribuição, né? A narrativa apolínea, podemos dizer assim, né? A experiência de Apolo na academia, ela é muito, muito, muito presente, porque Apolo representa a tomar consciência, Apolo representa a verdade, né? A clareza dos fatos, a claridade das coisas, né? Então, Apolo está muito presente, sim, em toda manifestação de busca de conhecimento dos seres humanos. Sem Apolo, a gente não vê nada, né? A gente estaria às escuras. Apolo é o contrário da ignorância. Apolo é se apropriar do conhecimento, né? Então, ele sim está presente porque ele elabora, ele faz com que, por exemplo, vocês me entendam. Eu preciso de uma linguagem própria, então eu tenho aqui Apolo também para me dar essa capacidade de raciocínio, de lógica, de clareza mental, e através do Hermes eu tenho a comunicação, saber se comunicar bem. E aonde que está o Dionísio nessa produção científica, né? Eu acredito, assim, a Cori Mandala, ela perguntou, a gente, só para ilustrar, né? Dionísio, rapidamente, ele é o deus do vinho, do entorpecimento, né? Do prazer, né? Então, Dionísio poderia estar mais para os poetas, para a criação fecunda, né? Da poesia, do falar do belo sem propósito útil, né? Da inutilidade enriquecedora, né? Do ócio criativo. A gente poderia estar falando de Dionísio, dos nossos momentos de lazer, do nosso auto-merecimento do prazer, da nossa significação de jornada enquanto os buscadores, de não se apropriar somente do que é útil e material, mas se apropriar de uma simbologia que nos faz, né, seres transcendentes. Então, eu acho que ele está muito mais para os poetas do que para uma produção científica per se. Mas eu acho também que Dionísio pode estar naquelas produções científicas onde o prazer talvez esteja como a meta, né, de trazer benefício para as pessoas, né?
quanto prazer um cientista deve ter quando ele descobre a cura de uma doença, por exemplo, né? Eu acho que essa sensação dionisíaca, né, de perceber que o outro pode ser curado, talvez esteja aí uma representação, a narrativa de Dionísio na produção científica, mas aqui são só pensamentos meus para contribuir. Espero que tenha contribuído. É uma discussão, né, nitiniana, essa de Apolo e Dionísio. Tão bom, né, quando o Dionísio chega nas nossas aulas. O bom é a integração, né? A gente integrar os dois. Então tá, gente. Antes do Anderson só fechar para nós, deixa eu falar dos certificados. Os certificados serão entregues depois, ao final de todo o colóquio. Tá? Então vai demorar um pouquinho aí. Agora, se alguém tiver com a corda no pescoço, tiver precisando demais do certificado, aí entra em contato com a gente. Eu quero agradecer, antes de agradecer o Anderson, eu quero agradecer as meninas que nos ajudaram, viu? Principalmente a Lohane, a Luana, e a Lohane, a Luana e, nossa, não posso esquecer não, Letícia, Luana e Lohane, os 3 L's aqui, os 3 L's, tá, gente? Então, obrigada por elas terem nos ajudado aí. E agora, fica aqui o meu eterno agradecimento ao meu grande, grande, grande amigo Anderson. Ontem nós nos encontramos, o Anderson, o grupo encontrou ontem, né? E a gente estava muito feliz de saber que ia ter esse contato, que você ia aparecer na nossa telinha, agora que você está tão longe aí em Salvador. Um grande abraço para o Marcelo. E manda uma energia de axé aí para nós, né, nesse Nordeste maravilhoso. E aí você pode dar suas considerações, só finalizar aí para nós. E eu já finalizo, então, te mandando aí um axé muito grande. Muito obrigada, amigo. Até a próxima. Agradeço demais, demais, demais a nossa conexão, né? Ela tem uma narrativa muito bela, né? O nosso mito, né? O nosso mito, a nossa criação, né? Como grupo, como amigos, como pessoas. E eu acho que, assim, eu vou deixar, assim, né? Um pensamento aí para o grupo todo, em forma de agradecimento, pensar um pouco no mito de Ariadne. Então, o mito de Ariadne, gente, ela usou uma linha para ajudar Perseu a encontrar o Minotauro no labirinto. Então, quando a gente pensa nessa linha que Ariadne lança, a gente está pensando na nossa própria vida como jornada. Quantas vezes nos sentimos e estamos sentindo agora, muito propriamente, perdido nesse labirinto, né? Perdido nesses esquemas que divide, né, o conhecimento humano, que divide as opiniões, que divide as pessoas. E a gente está tentando conectar as pessoas pelo coração, conectar as pessoas com o amor, com a compaixão, como espécie sagrada. E a Ariadne, ela lança esse fio. Então fica assim um questionamento em forma de agradecimento. Onde está o nosso fio de Ariadne nessa história toda? Como que eu posso, né, me orientar, não me perder nesse labirinto de opiniões opostas e conectar com o meu sagrado, levando o meu sagrado para o outro. Então, acho que o que fizemos aqui hoje foi uma tentativa da minha Ariadne passar esse fio à Alessandra, da Ariadne de Alessandra passar esse fio para mim, esse fio condutor, que nos dá uma certa energia, né, de querer conectar ao invés de dividir. Então, eu sou muito grato pelo fio de Ariadne nos ter dado essa oportunidade também hoje, Alessandra. Espero que ela faça isso brotar por muitos e muitas pessoas que possam se beneficiar. Muito Amém, bom. Meu amigo. Então, vamos confiar. Vamos confiar. Vamos confiar. Porque a resposta já está aqui. Então, adeus, gente. Até a próxima. Depois a gente discute em casa. Opa, tô precisando. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Anderson. Foi um prazer. Tchau, gente.